Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo Silva Baense Moreira. Queria falar hoje com vocês um pouco sobre evangelismo. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está lá no finalzinho do livro de Marcos, Também em Atos 1:8 disse lá: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o grande chamado para todo cristão é ser uma testemunha do Senhor Jesus. Amém? O que é testemunha? É uma pessoa que viu algo, e ela vai passar para as pessoas aquilo que ela viu, que ela testemunhou. E o cristão é uma pessoa que teve um encontro com Cristo, conhece o Senhor Jesus, experimentou a salvação por meio de Jesus Cristo, entregou sua vida para Jesus, e somos chamados todos para testemunhar desse Cristo que transformou nossas vidas. E temos em nossas mãos a boa notícia, que é o Evangelho. Evangelho vem da palavra grega que significa boa notícia. Então, nós cristãos, todos nós, não importa a idade, não importa o conhecimento teológico, somos chamados para testemunhar desse Cristo. Temos lá a passagem da mulher samaritana. O Senhor Jesus teve um encontro com aquela mulher que vinha de uma vida de pecado, tinha tido vários maridos. De repente, ela tem um encontro com o Senhor Jesus. A vida dela é transformada e ela não tinha nenhum curso de teologia, não era uma doutora da lei, vamos dizer assim. De repente, aquela mulher que acabou de ter um encontro com Jesus foi para a cidade e trouxe uma grande multidão para conhecer aquele que era o Messias, o Salvador do mundo. Então, se você teve um encontro com Jesus, agora, nesse momento, você já está capacitado a ser uma testemunha do Senhor Jesus. Nada mais é do que você falar para as pessoas a respeito desse Cristo que transformou a sua vida, que te salvou, e aí você vai testemunhar para os outros daquilo que ele fez na sua vida. É algo muito simples, Eu sei que muitos podem dizer: mas eu nunca fiz evangelismo, eu sou envergonhado, eu não sei falar em público. Então eu vou contar um pouco do meu testemunho. Eu nasci num lar cristão, fui criado na Igreja Batista, sempre ouvi o Evangelho, recebi o Senhor Jesus quando tinha 6 anos de idade, mas sempre muito tímido. Passei por um momento de muitas crises com Deus, Creio que muitos que nascem no Evangelho às vezes passam por esse período de dúvidas, tudo mais. E eu me lembro que eu tocava numa banda na igreja e certa vez fomos fazer evangelismo no carnaval, lá em Vitória, Espírito Santo, junto com o grupo da Jocum. E eu fui somente para tocar. Na minha mente eu pensei: não, vou tocar, depois vou ficar vendo o pessoal, eu sou muito tímido, não sei falar, E aí toquei com a banda da minha igreja, E no final o pastor que estava na liderança falou: agora todo mundo que tocou, fez teatro, dançou, qualquer coisa vai ter que evangelizar. Mas meu Deus, eu não sei fazer isso, sou muito tímido, Achava que o máximo ali era tocar. Então comecei a falar de Jesus para as pessoas no meio do carnaval. Já imaginou isso? O pessoal ria da minha cara, dava risada, zoava da minha cara, Mas de repente algumas pessoas eu começava a falar de Jesus e elas recebiam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Então aquele momento, a partir daquele momento eu pensei: meu Deus, não tem coisa melhor do que isso, do que falar do amor de Deus para as pessoas, Evangelizar não é você falar da sua igreja, evangelizar não é você falar para a pessoa: vem para Jesus, você vai ficar rico, seus problemas acabaram. Nada disso, irmãos. Evangelizar é falar a boa notícia. Qual é a boa notícia que nós temos? Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Estávamos cada um vivendo
nos seus caminhos, distantes de Deus, nos seus pecados, mas Deus, como nos ama tanto, enviou o seu único Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E todo aquele que nele crê não vai ter a morte eterna, que é o inferno, mas vai ter a salvação, a vida eterna, e vai ter o Espírito Santo habitando dentro de você, né, para te orientar sobre os seus passos todos os dias, até que ele venha, ou até que o dia que você deixasse a terra e for encontrar com o Senhor Jesus. Então essa é a boa notícia. Jesus, né, o nosso Salvador, nos salvou e ele vai estar conosco todos os dias através do Espírito Santo. Essa é a grande notícia, que transformou vidas, transformou reinos, né? Por onde passou, é a grande e maravilhosa notícia. Jesus Cristo nos salvou. Então, o evangelismo é algo simples, né? Nada de... Você não precisa ter um grande conhecimento teológico, nada disso. É apenas a boa e pura mensagem do evangelho, da salvação. E, a partir desse momento, né, comecei a fazer evangelismos nas praças. Eu gostava muito de ir nas praças lá em Vitória, Espírito Santo. Também, irmão, queria te dizer, não é pela força do seu braço, né? É pelo poder do Espírito Santo. Como eu acabei de ler aqui, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Devemos clamar pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que nos direciona, é Ele que toca no coração das pessoas. Nós lançamos a semente, mas quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Posso ser um cara extremamente eloquente, falar de forma lógica sobre o Evangelho. Se o Espírito Santo não tocar, não adianta, aquela pessoa não vai receber o Senhor Jesus. Então pregue a palavra, fale do Senhor Jesus, mas não se esqueça de orar, de pedir o Espírito Santo para direcionar. Me lembro a experiência que eu tive de evangelismo de carnaval. Muitas das vezes a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha e a gente pensa, esse fulano aqui, ele é tão bom, só falta receber o Senhor Jesus. E esse aqui, não, ele é muito ruim, né? Colocamos as pessoas dentro de caixas, queremos colocar Deus dentro de uma caixinha. E eu me lembro uma vez que eu fui evangelizar num carnaval e eu fiquei orando, Espírito Santo, me mostra quem que eu devo pregar. De repente passou uma moça bem distante assim, que me chamou a atenção, era que ela tava com um chifrinho, né? Chifrinho do cão, né? E o Espírito Santo me falou, é essa aí, né, que você tem que pregar. Aparentemente, você ir pregar para uma pessoa com roupa de vestido de diabo, né, parece uma coisa meio estranha, né? Mas eu creio que era ela que eu deveria pregar. E aí eu fui falar de Jesus para ela e, para minha surpresa, ela queria receber o Senhor Jesus como Salvador da vida dela. E ela recebeu Jesus ali, mesmo com toda aquela fantasia, né? Eu não sei o que aconteceu depois, né? Mas eu creio que aquela moça foi tocada pelo poder do Espírito Santo. Então temos que anunciar a tempo e fora de tempo, no trabalho, né? Essa palavra ide por todo mundo é indo. Por onde você for, você deve ser uma testemunha de Jesus, né? O Senhor Jesus falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não estamos indo sozinhos, Ele está indo conosco por onde formos. Então, devemos crer que não estamos indo na nossa força, mas no poder do Espírito Santo. Então, devemos pregar para todos, né? Em qualquer momento, sempre orando para que o Espírito Santo possa estar tocando no coração das pessoas. E é interessante essa palavra que o Senhor Jesus fala em Atos, Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, né? Devemos pensar não somente na nossa localidade, mas também até os confins da terra. Existem muitos povos hoje que nunca ouviram a respeito de Jesus, né? Então, devemos sempre pensar nesses povos não alcançados. Hoje existe aproximadamente 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, cerca de 7.000
e poucos etnias que nunca ouviram falar de Jesus, ou que são povos não alcançados, que não têm uma presença relevante de cristãos, né? E se formos olhar lá para Mateus 24, né, o Senhor Jesus, quando estava falando lá o seu sermão a respeito da destruição do templo e dos últimos tempos, ele fala: o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu creio, irmãos, não sei sua visão a respeito do fim dos tempos, né? Mas eu creio que o Senhor Jesus só virá quando todos os povos ouvirem a respeito dele. Ainda existem muitos povos e línguas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Então a igreja também precisa se concentrar em falar de Cristo a essas regiões não alcançadas, porque isso é a vontade de Deus, que todos se salvem, né? Diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, vão ter pessoas de todos os povos, línguas e nações. Então devemos investir também nossas ações, nossos esforços em alcançar povos não alcançados pelo Evangelho. Primeira coisa, ore e peça a Deus, né? Fale com Deus. Deus, o Senhor quer que eu seja um missionário em lugares não alcançados? O que o Senhor quer que eu faça para contribuir com esses povos não alcançados? É através de ofertas, de orações, de ações a curto prazo, ou você quer que eu seja um missionário em tempo integral nesses povos? Ore e coloque isso diante de Deus, que eu creio que Deus vai começar a te direcionar para isso, né? E eu tenho uma paixão por povos não alcançados. Eu tive o privilégio de ficar durante 2 anos em Moçambique, né, atuando como missionário, né? E a coisa que eu achava mais maravilhosa, às vezes eu fui fazer evangelismo, a gente tinha um tempo de evangelismo em comunidades bem distantes, e às vezes eu via lá uma casinha no meio do mato, né, bem simples, e só com uma trilhazinha para chegar até lá. E quando eu olhava aquilo, eu falava: Deus, isso aqui é o privilégio, né? Você pregar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. E quantas vezes eu ia falar com as pessoas e muitos deles nunca tinham ouvido falar de Jesus. Já pensou, meu irmão, você chegar no céu, né, o dia que tivermos com o Senhor Jesus, e você vê uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus e recebeu o Senhor Jesus através da sua vida, e talvez dela muitas pessoas, né, conheceram a Jesus através da sua vida. É um privilégio. É o melhor investimento, irmãos, é investir no reino de Deus. Não há maior alegria do que alcançar uma vida para Cristo. Eu digo por experiência própria, né? Nada nesse mundo é mais gratificante. O primeiro, né, vamos dizer assim, é a presença do nosso Deus, né? Também fazer evangelismo sem a presença de Deus é algo religioso, né, irmãos? Vou estar falando de um Cristo que eu não conheço. Não, isso aí não é legal. Por isso que é o principal, a gente ter comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, e falar de alguém que você conhece, né? Primeira coisa, ter intimidade com Deus e falar do Cristo que você já conhece. E segunda coisa, é muito gratificante alcançar vidas para Jesus. Não tem privilégio maior, né? E muitas das vezes a gente fica esperando, só para finalizar, esperando um chamado todo sobrenatural, alguém vir falar com você de forma sobrenatural. Contar só mais para finalizar a minha experiência, né? Eu senti no meu coração que eu deveria ir para o seminário para estudar mais a palavra, para ser um missionário. E eu pedia para Deus uma confirmação, algo sobrenatural. Fui em igrejas que eram bem conhecidas por terem profetas, homens de Deus, né? Certa feita eu fui numa igreja bem pentecostal, os irmãos cheios do Espírito Santo, e terminou o culto, eu falei com o pastor: pastor, eu estou querendo ir para o seminário, estudar mais a palavra, ser um missionário, só que eu não sei se é da vontade de Deus isso ou não. E o pastor falou: ô irmão, se for da vontade de Deus, 3 pessoas vão aparecer e confirmar isso.
Irmãos, não estou diminuindo a experiência de ninguém se teve algo sobrenatural ou não, mas essa foi a minha experiência. Até hoje eu estou esperando essas 3 pessoas para confirmar. Mas, na verdade, não houve pessoas para confirmar. Simplesmente um desejo no meu coração, o Espírito Santo colocou de ir para o seminário. Eu fui, mesmo sem ter uma profecia que era para eu ir, mesmo sem ter essas pessoas confirmando que eu deveria ir, simplesmente pelo esse desejo que Deus colocou no meu coração de ir para o seminário. De lá, tive experiências em Angola, Moçambique, morei 1 ano numa comunidade ribeirinha, né, no Amazonas também pregando o evangelho. Hoje estamos na nossa congregação, Comunidade Evangélica e Restauração em Campos do Jordão, né. Lá tenho atuado mais em pregações, mas no dia a dia é evangelismo. Sou dentista, atendo meus pacientes, sempre quando eu posso eu falo de Jesus, muitos deles ficam emocionados. Até essa semana mesmo teve um senhor que ficou bem emocionado eu falando de Jesus, me deu um abraço, agradeceu pelas palavras. Então, evangelizar é isso aí, irmãos. Indo por onde você for, pregar essa mensagem maravilhosa de salvação. No mundo de tantas más notícias, temos a boa notícia. Jesus Cristo, nosso Salvador, morreu na cruz para nos salvar e nos religar a Deus. E Deus nos deu esse ministério, como diz o apóstolo, né? Ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo falou que temos esse ministério. E é isso aí. Agora peça a Deus, né, direção, como você evangelizar. Existem várias formas. Podemos através de palavras, pela internet. Podemos usar nosso serviço para servir ao próximo. Isso vai quebrando o coração das pessoas, quebrantando. E aí você vai ter a oportunidade de pregar a palavra. Você pode fazer uma música e enviar essa música para algumas pessoas e o Espírito Santo tocar e ser uma abertura para você falar da palavra. Não existe uma receita de bolo. O Espírito Santo vai te guiar. Busque o Senhor Jesus, busque o Espírito Santo e ele vai te direcionar a melhor forma de anunciar essa notícia maravilhosa que é o Evangelho. Espero ter esclarecido alguma coisa. É um privilégio estar aqui. Agradeço nosso grande amigo aí, pastor Giovanni, toda a sua família, a pastora Lidiane, Giovana, João, essa família maravilhosa que nós amamos muito. E agradeço por compartilhar essa palavra com os irmãos. Deus abençoe vocês. Grande abraço.